Bem-vindos. Existem ciclos e ritmos relacionados a diferentes escalas para o indivíduo, o planeta e o universo, como a infância, a adolescência e a maturidade, o dia e a noite, as fases da Lua, as estações e as eras do zodíaco. Esses ciclos sincronizam as mudanças entre atividade e repouso, para que se possa recuperar a energia em todos os níveis e para que movimentos sejam produzidos para permitir a evolução. Em uma dessas mudanças de ciclo, há aproximadamente 12.900 anos, quando a era glacial terminou, ocorreu o dilúvio universal e uma civilização que existia desapareceu e é hoje conhecida como Atlântida. Nesse programa veremos teorias que situam a ilha nunca encontrada em diferentes locais do planeta. Continuaremos nos aprofundando nas 7 leis universais para compreendermos esse processo evolutivo que o indivíduo e a civilização passam. Acompanhe-nos. O universo e o planeta têm ciclos que afetam e influem os processos individuais e coletivos. A Terra gira ao redor do Sol em 365,25 dias. O Sistema Solar gira ao redor de Alcion, o Sol central das Pleiades, em um grande ciclo de 25.920 anos. E todo o conjunto gira por sua vez ao redor do centro da galáxia, em aproximadamente 220 milhões de anos. São ciclos do universo, regulados pela lei da harmonia, para sincronizar os períodos de atividade e repouso, de dia e noite, da semeadura e da colheita, de estações difíceis, as que seguem a primavera e o verão. Foi desenhado pelo Criador para permitir o avanço das consciências para chegar à sabedoria. Em todo o ciclo, na passagem do ponto médio de desenvolvimento da estrutura social, aparece a força da dissolução que se intensifica nas 2/3 partes do ciclo. No final dos grandes ciclos universais, os processos geológicos, sociais e humanos se renovam completamente para permitir o desenvolvimento de uma nova estrutura para a evolução. Coletam-se as consciências mais evoluídas e sábias dentre bilhões de almas, para que elevem as hierarquias do universo, como resultado da compreensão obtida com as experiências da vida. É o momento que os livros sagrados denominam de juízo final, quando os seres humanos se autoclassificam e aparece a informação e os elementos necessários para o próximo ciclo. Todos os seres humanos vão subindo a cada um dos níveis de aprendizagem, correspondentes às 7 leis universais. As civilizações crescem como crianças e desenvolvem características sociais, econômicas, políticas e religiosas que definem as respostas dos indivíduos e as maneiras de apreender o que é o universo. Entretanto, chega um momento em que a estrutura desenvolvida torna-se rígida. Não permite mudanças que facilitem essa aprendizagem e nem a compreensão necessária para elevar as hierarquias do universo. Por isso, existem os grandes ciclos que renovam a Terra, permitindo novo desenvolvimento social para outro período igual. O importante não é a civilização ou sua estrutura, e sim a consciência individual em seu eterno desenvolvimento, onde a sabedoria é adquirida para elevar as hierarquias do universo a Deus. Pode-se dizer que a civilização é o corpo que contém a personalidade temporal de toda a humanidade em seu processo de compreensão do universo e evolução espiritual. Esses grandes ciclos produzem eventos magnéticos por toda a humanidade, que sacodem o planeta e geram mudanças como o dilúvio, que produziu o desaparecimento da civilização Atlante, para dar lugar ao novo ciclo da atual civilização, que chamaremos de Áries. A Atlântida desapareceu pelas mudanças que ocasionaram o final da era glacial de Pleistoceno, no final da grande volta do Sistema Solar ao redor de Alcion. Esse grande ciclo
conhecido como precessão dos equinócios, foi dividido pelos sumérios em 12 eras de 2.160 anos cada uma, para registrar os momentos críticos do avanço do sistema solar em sua passagem através dessas 12 divisões que formam o zodíaco ou círculo de animais. Nesse momento, o sistema solar encontra-se no final da Era de Peixes e já vai entrar na nova Era de Aquário, quase na metade do percurso do Novo Tempo, contando a partir do dilúvio universal e o desaparecimento dos Atlantes. A civilização Ares atual está saindo de 12.960 anos de escuridão. Encontra-se no amanhecer da galáxia, em um momento de transformação que começa a produzir uma nova era de harmonia e paz, que levará a mais 12.960 anos de florescimento. Um ciclo como o dia e a noite, em uma escala maior, que produz as transformações necessárias para permitir a evolução do homem e a humanidade como um todo. A humanidade Atlante também viveu esse grande ciclo de 25.920 anos. A primeira metade desse ciclo foi na noite da galáxia. A segunda metade floresceu perto da luz. Em cada grande ciclo, a civilização tem 3 períodos. Inicialmente, a maioria dos sobreviventes do cataclismo que acabou com o ciclo anterior ficou perdida na escuridão, como se fosse um buraco negro absorvente. Só existe o lamento pela perda e emanam somente luz negra de si próprios. Mas com o tempo, uma civilização primitiva aparece e é gerada. Numa segunda etapa, mestres com conhecimentos, sabedoria em níveis superiores de consciência, que sobreviveram ao cataclismo, ou guias que pertencem às hierarquias superiores do universo, dão à luz os conhecimentos que permitem o estabelecimento das estruturas básicas da sociedade. Assim, aparecem civilizações guiadas por seres superiores como Thoth, o Atlante, que desenvolveu as ciências e a escritura dos egípcios, o Anu e Enki, que guiaram os sumérios. Os indivíduos mais avançados da civilização atual receberam o conhecimento do ciclo anterior Atlante, convertendo-se em base da nova estrutura. Durante os últimos 12.948 anos, uma cultura própria tem se desenvolvido e está em processo de transformação, o que a conduzirá à atual civilização ao seu apogeu, quando a sociedade e a maioria de seus componentes se conectarem aos centros do amor e da consciência. Nesse momento, os indivíduos evoluídos, sóis radiantes que emitem a luz dourada que não produz sombras, ao viverem com a sabedoria contida nas 7 leis universais, guiam a civilização em seu caminho para o momento final de tomada de consciência e conclusão do ciclo. Foi o que aconteceu com os Atlantes ao passarem pelo mesmo ponto. Em toda civilização, existem indivíduos de diferentes níveis de evolução em seu rumo à pirâmide das 7 leis universais. Os processos evolutivos são individuais. Há 13.000 anos atrás, a Atlântida existiu em uma ilha, conforme Platão descreveu, no centro do Atlântico, e sua cultura se estendeu por toda a região tropical do planeta, em todos os continentes. É absurdo pensar que uma civilização que se desenvolveu por 25.920 anos e que chegou a ter tecnologias avançadas que incluíam a antigravidade e o transporte aéreo, estava circunscrita a uma ilha. Seguramente, como acontece atualmente, alguns países são mais desenvolvidos que outros, e o coração da civilização que chamamos Atlante podia estar nessa ilha.
Com o cataclismo conhecido como Dilúvio Universal, a ilha desapareceu e em todos os lugares da Terra foram registradas inundações, terremotos e destruição. Os livros sagrados de quase todas as culturas registram um desastre que deixou uma civilização de tecnologia avançada embaixo das águas do Reino Dourado, resultando em barbárie para a maioria de seus sobreviventes. As Ilhas Douradas hindus, a Península Dourada grega, o Aia dos Argonautas, o Dourado americano, a Casa de Apsu das tradicionais Babilônias, a fortaleza subterrânea dos persas, o Atala dos hindus e o Tulapan Chiconautlan, Tulan ou Aztlã dos maias. O chamado Códice Dresde dos maias ilustra um eclipse anelar do Sol e uma serpente no céu que derrama torrentes de água pela boca. O céu se aproximou da terra e tudo pareceu um dia, até as montanhas desapareceram sob a água. O Popol Vuh, outro livro sagrado maia, tua a leste a terra de seus antepassados, desaparecida sob o mar, em um dia em que também em sua terra tinha fogo no céu, e uma chuva de água hebreu transformou o dia em noite fechada. A terra tremia, e as árvores e as casas caíam em pedaços. O Xilambalam, o livro sagrado dos sacerdotes maias, afirma que terríveis erupções e terremotos ocorriam enquanto a ilha submergia sob as águas do mar, e do céu caiu uma chuva negra. O Códice Troiano diz que Huracan trouxe o fim do mundo para a ilha e seus antepassados, que submergiu nas águas durante a noite há 11.600 anos. No ano 6 Can, 11 Muluk e no mês de Isaac. O Códice Boturini fala de destruição da ilha e de seus antepassados por terremotos, uma erupção vulcânica e o afundamento no mar. Para os astecas, Quetzalcoatl, o deus do ar, que os ensinou o uso dos metais, da agricultura e das artes, chegou de Trapalan, uma ilha do leste que submergiu no mar quando o sol escureceu e a chuva destruiu tudo o que existia. Nesse dilúvio, só sobreviveram Coxcox e sua esposa, numa barca cheia de animais. Os egípcios achavam que sua civilização tinha sido trazida por Thoth, de Amenth, o país vermelho dos mortos, que ficava a oeste, onde viviam os misteriosos Anebut, as pessoas dos pilares gêmeos. O papiro Ipuer descreve um cataclismo cósmico, em que o continente de seus antepassados submerge nas águas, assim como toda a terra do Egito que ressurgiu das águas do Zep-Tep, ou Novo Tempo. Os fenícios, cujo nome significa vermelhos em grego, garantem que seus antepassados vieram de uma linha do fogo. Os celtas dizem que vieram de uma terra que afundou no mar devido a um terrível cataclismo, a Terra de Glass. Também era chamada de Paraíso Submerso, ou Cantref Gwailod. Os polinésios falam de Hawaii, uma grande ilha que ficava no oeste, que afundou no mar no meio de uma guerra, de inundações e tsunamis, que também destruíram seu povo. Platão não foi o único escritor antigo que fala de uma civilização anterior. Virgílio, nas Geórgicas, e Tíbulo, nas Elegias, nos falam de uma civilização desaparecida onde não existia a propriedade privada. A terra era de todos e viviam com grande harmonia. O poeta romano Ovídio descreve em Metamorfose o afundamento de toda a civilização atlante.
Existia tanta maldade sobre a terra que a justiça voou aos céus e o Rei dos Deuses decidiu exterminar a raça dos homens. A cólera de Júpiter atingiu além do reino dos céus. Netuno, seu irmão dos mares azuis, enviou as ondas como ajuda, bateu na terra com seu tridente, e esta tremeu e estremeceu. Em pouco tempo, não era mais possível distinguir a terra do mar. Sob as águas, as ninfas nereidas contemplavam assombradas os bosques, as casas e as cidades. A maioria dos povos sobre a Terra registra uma destruição generalizada ao redor do globo por um cataclismo que destruiu uma civilização dourada. Tudo indica que o dilúvio ocorreu entre o ano 10.500 a.C. e 11.500 a.C. Os calendários de quase todas as culturas começam a contar o que chamaram de Novo Tempo nesse período. Os calendários egípcios, maia, inca e persa eram muito similares. Todos dividiam o ano em 18 meses de 20 dias e tinham um período de transição de 5 dias de festa para receber o novo ano. Os persas, que praticavam a religião de Zoroastro, começam a contar o novo tempo no ano 10.600 a.C. O zodíaco egípcio de Dendera começa a contar o novo tempo quando a constelação de Leão estava no equinócio da primavera. Data que, de acordo com a precessão dos equinócios, corresponde a 10.936 a.C. O calendário assírio tem sua data inicial no ano 11.542 a.C. Os maias contam ciclos de 2.560 anos. No começo dos tempos, no ano 3.113 a.C., já tinham transcorrido 3 ciclos, ou seja, 7.680 anos, o que nos leva a 10.793 a.C. Os cientistas atuais confirmam que o clima sobre a Terra mudou de repente há 12.500 anos, terminando a era glacial com o aparecimento de uma corrente aquecida até 10.500 a.C. e uma inusitada atividade solar. Estudos sobre a geomorfologia das costas notaram que aproximadamente no ano 10.500 a.C., o nível do mar do mundo todo subiu entre 100 e 150 metros, até seu nível atual, devido ao derretimento das geleiras que cobriam grande parte dos continentes. Em apenas 100 anos, a temperatura média do planeta subiu 20 graus, finalizando a idade do gelo de Pleistoceno. Os continentes mudaram de forma com o derretimento da massa de gelo que liberou a pressão isostática sobre a crosta terrestre, produzindo novas montanhas e fortes movimentos nas placas tectônicas. Isso produziu a extinção de muitos mamíferos, a mudança das formas dos continentes e o afundamento da Atlântida. O pesquisador Zecharia Sitchin baseia-se em tábuas sumárias para afirmar que o final da era glacial do Pleistoceno e o dilúvio sucederam entre 10.000 e 511.000 a.C. As tábuas de barro com escritura cuneiforme suméria dizem que existe outro planeta chamado por eles de Nibiru, ou planeta que cruza a Terra, que tem uma órbita ao redor do Sol de 3.600 anos, ou um zar, e foi o que causou o cataclismo. A passagem por perto da órbita terrestre pelo Nibiru, o planeta não conhecido, com seu campo magnético e força gravitacional, desestabilizou a Terra, movendo seu eixo de rotação. Naquele momento, o clima do planeta mudava. A temperatura média tinha subido 20 graus em 100 anos. E as geleiras existentes em todos os continentes
e os gelos dos polos estavam bastante soltos. Quando o globo se moveu, o bloco continental de gelo solto caiu no mar, provocando uma onda gigantesca. Um tsunami de centenas de metros de altura que atingiu milhares de quilômetros, destruindo todas as cidades existentes e devastando todos os continentes. O movimento das camadas tectônicas provocou um terremoto global, a explosão de todos os vulcões, enormes evaporações de água e tempestades. Milhares de quilômetros cúbicos de poeira escureceram o céu, produzindo um efeito estufa que não permitiu que o calor escapasse, aumentando a temperatura, derretendo assim as geleiras e submergindo continentes. Assim, afundou a Atlântida. As cidades e os centros de cultura tinham desaparecido. A catástrofe impõe indicíveis condições aos sobreviventes. A lembrança de uma civilização poderosa só pode ser transmitida oralmente, o que a transforma em um mito. Em todas as culturas aparece o mito do dilúvio e de um ser que é avisado sobre a iminente catástrofe, com ordens precisas sobre as previsões, reunindo sementes e animais para reiniciar a civilização. As tábuas sumérias de Gilgamesh, um grande rei da cidade de Uruk, dizem que um guia superior chamado Enki avisou Ziusudra, o Noé sumério, sobre a catástrofe, em um sonho que dava instruções precisas sobre como construir um barco coberto por todos os lados, um submarino. O relato bíblico da Arca diz que Noé sonhou que uma catástrofe destruiria a humanidade e que deveria construir uma arca para se refugiar com sua família e vários animais. O Zend Avesta persa conta a mesma história, mas a proteção de Ima, sua família, animais e plantas, foi em uma caverna. O Mahabharata hindu conta como Brahma apareceu para Manu para prevenir o desastre e falar da construção de uma nave onde devia proteger os 7 rishis, ou sábios, e todas as sementes. Se diferentes Noés em diversas partes do mundo foram avisados sobre a catástrofe, essa devia ter origem no sistema solar, e foi possível precisar o momento em que iria acontecer. Quando a civilização foi destruída, os seres que sobreviveram sofreram um atraso e ficaram em estado de barbárie. Todos os povos descrevem seres extraordinários com grande conhecimento que chegaram numa ilha desaparecida, que organizaram sua estrutura social e trouxeram a tecnologia. Enki e Anu, que organizaram os sumérios. Thoth, aos egípcios. Quetzalcoatl, que tinha de Aztlán. Viracocha, que chegou do norte das terras incas. Os impérios astecas, maias e incas foram destruídos facilmente por alguns conquistadores, por estarem esperando a volta de seus guias iniciais. Seres altos, brancos e barbudos que vinham do país do sol nascente. Pode-se afirmar que a civilização que chamamos de Atlântida desapareceu com um cataclismo mundial, na mudança ocorrida entre a Era de Virgem e Leão, aproximadamente no ano 10.936 a.C. Em 1900, K.T. Frost publicou no Times de Londres uma teoria que situava a Atlântida em Creta Minoica. Falava de uma civilização pacífica que foi o centro de um grande império unido pelo mar, cujo comércio e influências estenderam-se do norte Adriático até Teleamarna e da Sicília até a Síria. Argumentou que sua capital, Knossos, junto com as cidades aliadas, foram destruídas quando estavam mais seguras e fortes, como se todo o reino tivesse sido varrido pelo mar, dando lugar à lenda da Atlântida.
A teoria foi retomada pelos arqueólogos gregos Angelos Galanopoulos e Spiridon Marinatus, que situam a destruição do ano de 1470 a.C., quando explodiu o vulcão de Thera, que destruiu a ilha de Santorini. A explosão produziu uma gigantesca onda, um tsunami, que acabou com todas as ilhas mais próximas, ocasionando fortes tormentas, terremotos, e suas cinzas bloquearam o sol durante anos. Creta, hoje parte da Grécia, teve uma civilização muito avançada, linguagem própria, navegação comercial, arquitetura complexa, rituais e jogos. Diz a lenda que o palácio do rei Knossos foi construído por Daedalus, o pai de Ícaro, para abrigar em seu labirinto o Minotauro, filho do amor da envolvente esposa do rei Minos, com um belíssimo touro branco. Eram totalmente pacíficos. Nunca encontraram armas em suas ruínas, coisa que era incomum naquela época. Marinatus justifica a diferença entre as cifras descritas por Platão e as de sua teoria que situa a Atlântida em Creta, dizendo que um escriba anterior ao sacerdote que transmitiu a informação a Solon confundiu o símbolo egípcio de 100, uma corda enrolada e uma flor de lótus, e multiplicou todas as cifras por 10. Isso indicaria que Platão foi um ignorante, que desconhecia a informação da ilha próxima com uma história também próxima ao seu próprio tempo, para poder aceitar um equívoco como esse. Entretanto, o equívoco vai além das cifras, pois Creta não está localizada depois dos pilares de Hércules, a leste do Mediterrâneo. Nem tinha canais de irrigação, nem elefantes, nem clima tropical, nem vegetação com cocos e pinhas, como descreve Platão sobre a Atlântida. A destruição de Creta aconteceu apenas 900 anos antes de Solon, no ano 9000, como diz Platão que aconteceu na Atlântida. Não deixaram construções megalíticas, nem a ilha afundou no mar. A única coincidência é que em sua destruição houve vulcões ativos, terremotos e tsunamis. Enunciada por Charles Hapgood, com o apoio de Einstein, outra teoria situa a Atlântida sepultada sob o gelo da Antártida, argumentando que o Polo Sul antes ficava na zona tropical do planeta. Hapgood afirma que o Oceano Atlântico era formado por todas as águas dos mares do mundo e que em seu centro estava a Antártida. A teoria foi desenvolvida quando encontraram milhares de mamutes congelados na Sibéria, com ervas em seus estômagos e suas presas em perfeito estado, o que indicaria que devem ter morrido afogados. Testes de carbono situam o acontecimento em 10.700 a.C. Hapgood afirma que a crosta terrestre, que flutuava sobre um líquido de magma, se deslocou sobre o núcleo sólido do planeta, girando solta como a casca de uma tangerina, devido ao acúmulo paulatino do gelo dos polos. A teoria afirma que chega um momento em que o grande peso do gelo acumulado desequilibra o planeta e faz a crosta terrestre girar, mudando de lugar o trópico com os polos. Isso fez com que a Antártida, uma ilha que se encontrava no trópico, se deslocasse para o atual Polo Sul, congelando-se bruscamente, enquanto a América do Norte, que tinha estado no polo, se descongelava. Entretanto, os estudos geológicos demonstram que as camadas de gelo se estenderam ao máximo durante a era glacial e depois se uniram com o aquecimento, mas não formaram novas camadas em outros lugares. Os bosques equatoriais
como os do Amazonas, África e Indonésia, existem há milhões de anos, desenvolvendo gradualmente sua enorme variedade de espécies, e nenhuma mudança no eixo de rotação os congelou ou deslocou. O polo magnético já mudou várias vezes com as idades geológicas da Terra, mas isso não alterou fundamentalmente a vida sobre a crosta terrestre. O polo celeste, determinado pelo eixo de rotação da Terra com relação à abóboda celeste, varia levemente devido ao movimento da precessão dos equinócios. Mas a conservação do movimento angular converte a esfera terrestre em um gigantesco giroscópio que sempre tende a manter seu eixo de rotação. Essa teoria também não coincide com os fatos narrados por Platão, que afirma que o continente afundou totalmente no mar, coisa que nunca aconteceu com a Antártida. Uma hipótese apresentada em 1920 pelo cientista alemão Alfred Wegener, aceita pela geologia moderna, afirma que os continentes atuais são, há 160 milhões de anos, partes separadas de um único e imenso supercontinente chamado Pangeia. A localização da grande ilha Atlante desaparecida deve levar em consideração a teoria de Wegener sobre o movimento dos continentes. Sua teoria afirma que os continentes e os oceanos estão situados sobre enormes placas chamadas tectônicas de rocha basáltica, quartzo e feldespato, que formam a crosta terrestre. Sua espessura flutua nos 15 quilômetros de profundidade dos oceanos e os 200 quilômetros nos continentes, e flutuam sobre um líquido de magma fervente em volta do núcleo sólido. A Terra é formada por 13 placas tectônicas, 7 grandes, 4 médias e 2 pequenas que têm movimentos relativos entre si e que foram separando até chegar nas posições atuais dos continentes. Suas margens registram permanentes choques e movimentos, alguns de separação, outros de aproximação e outros de transformação entre as placas adjacentes. Nessas margens acontecem a maioria dos terremotos e estão localizados os vulcões do planeta. A maior placa é a da América do Norte e depois a que abriga a Europa e Ásia. A terceira em tamanho é a placa do Pacífico, em cujas margens encontra-se o cinturão de fogo dos vulcões. As placas tectônicas da América do Sul e África estão se separando desde o início dos tempos e são de um tamanho similar ao da placa da Austrália. A última grande placa é a que abriga o continente da Antártida, no polo sul do planeta. Depois aparecem 4 placas intermediárias de tamanhos similares. A placa de Nazca, que tenta levantar o continente sul-americano envolvendo-se por baixo. E a placa arábica, a placa tectônica da Índia e a placa filipina. Também existem as placas pequenas, como a de Juan de la Foca, perto da Califórnia, ou a placa dos Cocos, perto da América Central no Pacífico. E a última das pequenas placas é a placa do Caribe, onde tem havido bastante movimento nos últimos milhares de anos. Se a teoria de Wegener for levada em consideração sobre o movimento dos continentes, veremos que existe só um lugar possível para localizar a Atlântida: no Oceano Atlântico. Existem 3 pontos onde as placas confluem. O primeiro ponto está na confluência entre a placa do Caribe, a placa da América do Sul e a placa da América do Norte. O segundo fica na confluência entre a placa da América do Norte com a da América do Sul e com a da África, num lugar chamado a elevação da metade do Atlântico. O terceiro é um lugar de contato entre a placa da América do Norte com a africana e com a euroasiática. Nesse triângulo, deve-se localizar a ilha desaparecida devido aos movimentos tectônicos ocasionados pelo cataclismo que modificou todas as margens, os hemisférios ocidental e oriental,
moveram-se sobre as placas tectônicas, separando-se na metade do Atlântico, em uma enorme fratura chamada Greta do Atlântico Médio. Sabe-se que há 12.500 anos havia ali vulcões ativos em um lugar chamado Monte de Vênus. Se a Atlântida desapareceu em algum lugar, pode ter sido por essa fenda, no final do último desgelo, no momento dos grandes movimentos telúricos e o dilúvio universal. Nesse mapa, vemos a Greta do Atlântico, e as cores correspondem ao tempo de formação da Terra no fundo do oceano. Podemos notar que a Terra se consolidou ao longo da Greta nos últimos milhares de anos, enquanto a cor verde dos continentes predomina, nos indicando que estão ali há 90 milhões de anos. Podemos supor que, se a Atlântida existiu, devia estar localizada sobre a região vermelha da fenda, onde as mudanças são mais recentes. Se aí na metade do Oceano Atlântico existiu a Atlântida, os movimentos dos continentes desde quando era um só, uma Pangeia, deve ter o espaço necessário para abrigar uma ilha, como a descrita por Platão. É possível ver que a ilha sempre teve um espaço para existir, e que há 150 milhões de anos pode ter feito parte do coração da Pangeia. Quer dizer que pode ter existido uma massa de terra no meio do Atlântico, sem que isso contradiga a teoria da separação dos continentes. Com o aparecimento da vida orgânica, a terra e a água têm lutado por sua supremacia. Continentes e ilhas se afundaram no mar, e outras novas têm surgido das profundezas. Penínsulas se transformaram em ilhas quando o pedaço de terra que as unia aos continentes submergiu. As margens dos continentes e ilhas nunca permaneceram exatamente iguais, nem mesmo por uma hora. Estão continuamente em mudança. Os geólogos modernos, estudando as camadas e estratos do planeta, sabem que a terra e a água mudaram de lugar diversas vezes. Uma dessas vezes, na metade do Atlântico, afundou para sempre a mãe da atual civilização, num dos processos cíclicos regidos pelas leis de correspondência, evolução e harmonia, que determinam a evolução de todo o universo. Os atlantes mais evoluídos descobriram que a natureza não responde ao azar, nem ao capricho de um deus emocional, mas sim que está regulada pelas 7 leis fundamentais que têm existido desde sempre. Os seres humanos, suas organizações e processos estão regulados por essas leis universais. Tudo o que acontece está determinado por uma dessas leis. Tudo que existe tem um propósito perfeito. Os eventos que não entendemos, como as doenças incuráveis, a violência e a deterioração da sociedade, não existem por casualidade, mas porque são regidas por essas leis. Conhecer, entender e aceitar as leis universais que regem os processos de civilização permitem ver que cada ser humano é parte de um processo de evolução universal. Um elo na cadeia que vai desde o maior até o menor, do mais sutil ao mais denso, e que dá sentido ao passado, explica o presente e permite encontrar uma nova direção ao futuro. Essa compreensão produz ao indivíduo a segurança de avançar para uma nova forma de civilização mais harmônica e com mais satisfações para toda a humanidade.
traz também para cada ser humano as ferramentas para preencher sua vida de harmonia e felicidade. A lei da natureza. Na base da pirâmide das leis, codifica o DNA de todos os seres vivos, com a estrutura dos corpos físicos e as condutas instintivas de cada espécie para propiciar sua multiplicação, mantendo-os com vida e permitindo que se defendam da agressão. A segunda lei da pirâmide é a lei da harmonia. Regula o equilíbrio, os ciclos e ritmos que permitem que diferentes tipos de vida se desenvolvam simultaneamente. Estão codificadas automaticamente no instinto dos mamíferos, no sistema límbico, onde as emoções e sentimentos de agrado ou desagrado são gerados. O que gera a harmonia e permite relações equilibradas entre as espécies produz agrado. O que impede a existência simultânea de diferentes tipos de vida produz desagrado. O que agrada se repete. O que desagrada se evita. As espécies predadoras, por exemplo, só matam quando precisam sobreviver. Não acabam com outra espécie por prazer. Uma vez satisfeita sua vontade, coexistem pacificamente com suas possíveis vítimas. Com o homem, a harmonia é conseguida com calma e consciência ao longo da vida. Armazena na memória intelectual os diferentes conceitos aprendidos para definir o que para ele é beleza e arte. A harmonia também se codifica na memória psicológica como resultados dos diferentes eventos que produzem sentimentos de aceitação ou de rejeição, de prazer ou de trauma. Esses conceitos e lembranças permitem que o homem possa estabelecer uma relação de equilíbrio entre dar e receber, que produz prazer e harmonia. A lei da harmonia regula os ciclos e ritmos de tudo o que existe, sincronizando e permitindo as relações da diversidade para dar lugar ao universo. Usa o tempo para delimitar os diferentes processos, sincronizando suas interações e permitindo que todos possam acontecer simultaneamente. Determina a sequência de movimentos para que todos os seres vivos se desenvolvam e estabelece as relações entre todas as sequências produzidas pela diversidade. Proporciona a organização e a distribuição para que tudo o que existe ocupe o lugar que lhe corresponde. Manifesta-se na diversidade que se mantém e convive sem se destruir. Reconhecemos sua ação na interação dos reinos da natureza para manter a vida e as estações. Também nas perfeitas relações que existem entre todas as espécies, no jeito dos diferentes instintos de defesa e agressão. Manifesta-se na união e na tolerância entre os seres da mesma espécie e de outras entre si. A harmonia está presente em tudo aquilo que se gosta e traz satisfação, pois assim reconhece o equilíbrio que a natureza exige para manter o processo onde diferentes forças ou energias intervêm. Assim se manifestam as relações humanas, através dos acordos feitos para equilibrar as relações entre os indivíduos e permitir que se mantenha a relação existente. O homem se encontra dentro da lei da harmonia quando tem boas relações com as outras pessoas, quando existe a sensação de agradar, de ser cordial, amável e gentil. Podemos ver que o homem saiu da lei da harmonia
quando aparece a insatisfação que gera sofrimento, angústia, conflitos sentimentais e emocionais. Esses sentimentos permitem saber se não há harmonia e indicam que deve procurá-la. Essa decisão consciente de buscar a harmonia, eliminando as limitações autoimpostas que impedem as relações harmoniosas, permitem ao homem respeitar essa lei e entrar em uma nova etapa em que suas relações não tornem a se conflitar. Já vimos que o dilúvio universal aconteceu há aproximadamente 12.900 anos, destruindo a civilização Atlante, que ocupava locais habitáveis do planeta na era glacial. Concluímos que a ilha estaria na metade do Oceano Atlântico, na confluência de todas as placas tectônicas dos continentes ao seu redor. Também estudamos as leis universais e nos aprofundamos na lei da harmonia. Em nosso próximo programa, veremos como era a cidade de Poseidon e a ilha de Atlântida, conforme a descrição de Platão e as canalizações de clarividentes akáshicos. Também continuaremos vendo as 7 leis universais. Acompanhe-nos.